Olá, meus amigos, meus irmãos queridos, olha eu aqui de novo. Eu quero convidá-los para que a gente possa fazer um breve comentário aqui a respeito de um assunto que eu tenho certeza que vai ser de tamanha importância para nós. Eu não vou perder muito tempo com a introdução para que o vídeo não fique muito longo. Vamos direto ao assunto. Vamos para a Bíblia Sagrada para que a gente possa ler o texto que vai nos direcionar para o assunto que eu vou comentar aqui. No livro de Colossenses, no capítulo 2, nos versículos de 13 ao 17. Mas os versículos-chave mesmo que eu vou utilizar é o 16 e o 17. Mas nós vamos ver a partir do 13, que fala assim, ó. E quando vós estavas mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele. Com ele quem? Com Cristo, né? Perdoando-vos todas a ofensa, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma forma nos era contrário, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestade, os expôs publicamente e dele triunfou em si mesmo. O chave, o 16, fala assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou do sábado, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O apóstolo Paulo, ele estava fazendo um levantamento aqui, dando uma explicação a respeito de assunto que, desde aquela época, já incomodava o povo. Está falando aqui a respeito, né, do comer, do beber, o que as pessoas deveriam comer, o que as pessoas deveriam beber, né, a quantidade, né, que deveria comer. Hoje, às vezes as pessoas falam muito assim, cuidado com o pecado da gula. Isso se refere à quantidade de alimento que a gente vai comer de uma somente vez, né? Também está falando aqui a respeito dos dias, né, que devemos ou não guardar, devemos ou não considerar, ou respeitar, ou reverenciar, né? E aí fala os dias santos, né? Que nós brasileiros conhecemos muito, principalmente os nordestinos, esse dia santo, mas também fala também um dia muito importante, que é o dia de sábado. Mas aí ele mostra realmente por que nós não devemos muito estar preocupado com essas coisas, nos mostrando o que foi que aconteceu, qual foi o benefício que nós recebemos da parte de Cristo através da sua morte ali naquela cruz, para que esses dias, esse tipo de situação, de preocupação, não venha nos incomodar e querer realmente influenciar na nossa fé ou na nossa salvação, ou sei lá, no medo da condenação, né? Eu particularmente, eu quero dizer assim, a carne de porco, por exemplo, eu me lembro quando eu era criança, até os meus 15 anos, mais ou menos, no sertão da Bahia, onde eu morei, onde eu nasci, fui criado. Lá as mulheres, ela prepara uma comida do porco, né? Das entranhas do porco, que chama sarapatel. Para mim é a comida mais gostosa que eu já comi na minha vida. Eu não sei se por causa das condições social financeira que nós vivíamos naquela tempo, então tudo era bem-vindo, tudo caía de bom grado, mas o certo é que era uma comida muito boa e continua sendo uma comida muito boa.
mas hoje, para mim, eu posso dizer assim, estou com mais ou menos 45 anos que eu não como esse tipo de comida, até por causa da forma como é preparado, os ingredientes que é usado para colocar, para fazer, para preparar aquele prato, não é muito satisfatório para mim. Outra coisa, aqui em São Paulo, onde eu moro, o povo gosta muito da bisteca. Eu também não como a bisteca, porque eu me lembro que eu contraí uma enfermidade, umas dores nas minhas pernas, nos meus braços. Muitas pessoas próximas a mim acompanhou esse drama, né? E tinha vezes que eu ficava sem poder nem andar. E eu fui no médico, fui no outro médico, fui no ortopedista, fui no reumatologista, e eles fizeram vários exames, ao todo quase 80 exames, e não constatou qual era a enfermidade. E só ficava aplicando injeção, Besotacil, Disprospam, Voltaren. Chegou ao ponto que eu não me preocupei mais em ir no médico, eu mesmo me responsabilizei a me automedicar. E eu comecei a tomar antibiótico, comecei a tomar anti-inflamatório, comecei a tomar injeção, ao ponto de começar a nascer umas bolhas na minha cabeça, no meu rosto. E o povo perguntava o que era aquilo, eu falava, e o povo falava assim, ó, deve ser reumatismo de gota, evita comer carne de porco. E por causa disso eu parei, eu não como, eu não sou muito chegado a bisteca, carne de porco assim. Mas eu quero dizer que isso é uma decisão minha, isso não é uma doutrina que eu tenho que estar aplicando para ninguém, é uma decisão minha. Sabe por quê? Porque Deus, ele não tem nenhum plano de salvação ou condenação para o homem baseado em comida ou bebida, baseado em dias de semana, certo? O que você vai comer, a quantidade que você vai comer. Mas olha só, a Bíblia é tão perfeita, a Bíblia é tão completa, que nós vamos encontrar esse tipo de coisa, a quantidade de comida que devemos comer. Olha o que é que fala em Provérbio, no capítulo 23. Vamos ver aqui. Provérbio 23, nos versículos 20 e 21. Fala assim: não estejai entre os beberrões de vinho, nem entre os que comem os comelões de carne, porque tanto o beberrão como o comelão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer o vestimento de trapos. Olha, isso aqui não é uma doutrina referente à vida espiritual, à salvação ou condenação, mas é uma orientação, né, um conselho para que nós não vamos dizer, não perdemos muito tempo com muita comida, sem necessidade, já que a gente tem o nosso intestino, ele pede realmente a quantidade certa para nos alimentar, vamos dizer, 3 vezes no dia, de manhã, meio-dia, à noite e pronto. Mas o pior é que tem muita gente hoje que leva esse tipo de comelança, assim, muito churrasco, muita bebida, como um hábito, como um divertimento, né? Como uma diversão. E aí gasta muito dinheiro em vão que não vai levar nada, só mesmo gastar o dinheiro. Então, o que ele está orientando aqui? Para que a gente não gaste o nosso dinheiro com tanta bobagem, comendo. Se você pegar um pedaço de carne, churrasco, vamos dizer assim, e botar dentro de um copo de cerveja, você não tem coragem de comer aquela carne junto. Mas separado você vai lá e come. Então, do mesmo jeito que está ali fora para você olhar, está lá dentro também. Então, é um desperdício a gente ficar gastando o nosso dinheiro com churrasco, com cerveja, sem necessidade. Por que isso? Porque o brasileiro, por exemplo, ele não sabe se reunir para dialogar, para contar ideias, trocar conhecimento, entre entendimento. Ele se reúne só para comer e beber, bota aquele sonzão alto lá e ninguém entende nada, é só comendo e bebendo. E assim, então a Bíblia está nos orientando para que a gente pare com isso, se reflita mais e se controle em termos dessa situação. Mas eu quero dizer para você o seguinte: não é um plano de salvação nem de condenação de Deus para o ser humano. O comer, o beber, o guardar, o não guardar dias. Mas uma coisa eu quero que você considere: 3 situações que é de grande importância. A primeira é
Tudo que nós fazemos aqui na Terra traz consequência, tanto ela positiva como negativa. Pode ser uma consequência próxima, pode ser longa, ou seja, pode ser em tempo real, pode ser no futuro, mas ela traz consequência. E por isso que a gente tem que considerar muito, fazer muito essa consideração. Tudo que nós fazemos aqui na Terra, tudo que deixamos de fazer, traz consequência. Tudo que falamos, tudo que deixamos de falar, traz consequência. E por isso nós temos que ter cuidado, porque o nosso país, ele sofre com as consequências. Nós sofremos com as consequências. A segunda consideração é: Deus, ele é soberano, Deus, ele é rei, Deus, ele é poder sobre a terra, sobre o céu, Deus, ele é ordem. O que Deus fala, nós temos que honrar, nós temos que obedecer, seja ela lei ou não, mas nós temos que obedecer porque ele é um supremo Senhor. Independente de dizer não tem nada a ver, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, mas é ordem de Deus, é ordenança de Deus, nós temos que obedecer. A terceira consideração: Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia, Deus é cuidado, Deus é zelo. Deus, ele quer cuidar de nós, Deus é o médico dos médicos. Ele não quer que a gente se destrua antes do tempo. Ele não quer que a gente se deteriore antes do tempo. E tem muita gente sendo destruído antes do tempo por não dar muito ênfase ao cuidado de Deus, às orientações de Deus. Tem muita gente se deteriorando antes do tempo por não dar ênfase aos cuidados de Deus, às orientações de Deus. Mas uma coisa nós temos que saber também: quando Deus fala, não coma carne de porco, está lá escrito lá no Antigo Testamento, nós temos que considerar a carne de porco. Ela tem uma gordura, e nessa gordura tem uma substância que é anticicatrizante. Hoje a medicina orienta que qualquer pessoa que tiver um corte, sofrer uma cirurgia, um arranhado, alguma coisa assim, um acidente, evita de comer carne de porco. Também até colocar pince ou fazer tatuagem hoje é aconselhável não comer carne de porco. Então naquele período lá, no êxodo, lá no deserto, lá o povo vivia como peregrino, lá não tinha casa para morar, não tinha cobertor, não tinha colchão, não tinha cama. Então eles dormiam, quando anoitecia, ele dormia num tempo. Ali eles eram picados por inseto, por víbora, ou até se arranhava em espinho, tropeçava, estourava o pé, e cortava, e assim sucessivamente. Então era um cuidado de Deus para aquele povo. Também quando fala assim, guardai o sábado, é porque Deus sabe que o ser humano, ele precisa descansar. Ele trabalha 6 dias, ele precisa descansar. Até os animais, se você for olhar na Bíblia, a ordem até os animais têm que descansar também. Tem até o ano sabático lá da terra. Você cultivava a terra durante 6 anos, no 7º ano você tinha que deixar ela de lado para ela voltar a refertilizar de novo para você usar um ano depois. Então tudo isso era cuidado de Deus. Então por isso que nós temos que considerar que Jesus Cristo já morreu na cruz pelos nossos pecados, que a nossa vida pertence a Cristo, mas nós temos que ter muito cuidado com as orientações de Deus, com aquilo que Deus nos orienta a respeito do cuidado que Ele quer para nós, e nós temos que considerar também que tudo que fazemos traz consequência negativa ou positiva, seja ela próxima, seja ela a longo prazo, mas traz consequência. E assim, o terceiro ponto é que Deus é cuidadoso, Deus é ordem, então o que Deus fala nós temos que obedecer. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido, e até a próxima.